O Evangelho que ele falou há 2000 anos atrás, de forma que ele caia no nosso coração hoje, para mudar a nossa vida hoje. Porque se a palavra de Deus não for uma fonte para nos transformar, para nos alimentar, para nos colocar de pé, nos colocar em marcha, tem alguma coisa errada. Eu olho para vocês e fico com uma preocupação imensa quando eu olho cada um, assim eu vou rezando. Eu vou colocando isso tudo antes, diante dele. Porque é preciso que a gente, todos nós estamos a caminho, mas que a gente possa entender aquilo que o Senhor falou lá, e que tantas vezes continua difícil aqui, para que a gente possa entender. Porque a inteligência de Jesus é algo sobrenatural mesmo. A forma dele falar as coisas, a gente continua pensando até hoje. Como é que foi aquele momento? Se para nós é difícil, fico imaginando para os discípulos lá na época. Devia olhar um para a cara do outro e falar, o que será que ele falou? Mas ninguém entendeu nada, né? A gente continua não entendendo. E mais difícil do que entender, de colocar isso no nosso coração, é viver. Mas é isso que dá sentido à nossa vida, porque cremos nele. Só por isso estamos aqui, porque cremos, né? Então, no Evangelho desse domingo, todo mundo conhece a frase de cor, todo mundo já falou tanto dessa frase, todo mundo, se essa frase já foi tão distorcida, todo mundo conhece esse Evangelho de Mateus 22, quando os fariseus estavam fazendo um plano para apanhar Jesus, estavam esperando ele dar uma deixa, né, em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com algum dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse, de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, de César. Jesus então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Tem hora que eu fico pensando, quando eu leio a palavra, de quantas dores Jesus teve. E eu acho que uma das dores grandes que ele teve foi perceber a hipocrisia. Sabiam que eles estavam lá tentando adulá-lo para jogar ele numa armadilha para poder pegá-lo, e ele lia o coração e sabia o coração de todos, e tem que olhar para ele, porque Jesus não mudava de roupa, e falava, hipócrita, por que você está querendo me pegar? Né? Eu acho que essa foi uma das dores de Jesus, ter que conviver com a hipocrisia, amando tanto, fazendo tanto por cada um de nós. Mas é lindo isso quando Jesus fala, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Às vezes já foi usado de muitas formas, mas o que eu queria lembrar para vocês é o seguinte, quando Jesus pega a moeda tem um valor relativo, está a imagem de César. Mas, quando Jesus fala, mas devolve a Deus, mas dai a Deus o que é de Deus, César estava lá na moeda e o valor era relativo. Mas o valor de cada um de nós é um valor absoluto, não é relativo. Porque, na verdade, a gente pode até ter se esquecido, mas a imagem que está impressa em cada um de nós é de quem? De Deus. Nós somos filhos dele, somos propriedades dele. Então, devolve a Deus o que é de Deus. Somos nós, seus filhos. Então, o nosso valor é absoluto, não é um valor relativo. Valor relativo é outra coisa. Então, quando Jesus nos chama a noção para a nossa dignidade, e que muitas vezes nós estamos perdendo a noção dela, ou estamos encontrando pessoas que perderam completamente essa dignidade de filho do Altíssimo. Então, quando Jesus coloca, ele coloca que todo poder, pela palavra, ele é perigoso. Todo poder. Então, Jesus muda o nome, só há um poder que Deus aceita. Qual é? Quando transforma o poder em quê? Hein? Não? Hein? Eu transformo o poder em quê? O
que Jesus veio? Eu não vim para serviço. Então, quando eu transformo o poder em serviço, então eu não posso ter um poder, e o que Jesus ali denuncia é toda forma de poder que oprime o outro, que escraviza o outro, porque Jesus veio para nos libertar. Então, ele não aceita nenhum poder de escravidão. Então, ele só aceita o poder que é transformado em serviço. Então, isso é para a gente pensar. Se você é presidente de algum lugar, se você assumiu uma chefia, se você é diretora de algum lugar, se eu que tenho o cargo de médica diarista todo dia, por que você adquiriu um cargo de poder? Apenas para servir. Se não estiver usando para servir, está errado. Compreenda a dimensão disso. Aí vocês compreendem e começam a avaliar como é que está a dimensão do serviço no mundo. Se você é promovido e adquirir um cargo, preste bem atenção e pensa, para que eu recebi este cargo? É para ajudar aquele que eu posso fazer o melhor. Porque às vezes a gente faz o contrário e dificulta a vida do outro. Porque agora eu posso, eu mando. Olha, tudo que nos foi dado é para o serviço, é para ajudar a promover o nosso irmão. Porque nós temos que, na verdade, a grande pergunta desse trecho de Jesus é, pare e pense, é o que Jesus quer dizer. Vocês estão vivendo de onde e para quem? Vocês estão vivendo a partir do relativo, vocês vão viver de César. Ou vocês estão vivendo a partir do profundo, que é de Deus? De onde vocês estão norteando a vida de vocês? Então essa é a pergunta para hoje. Quem é o verdadeiro Senhor? Quantos Césares estão dentro do nosso coração? Tudo que a gente faz por dinheiro, por prestígio, por poder, quantas coisas nós submetemos a nós mesmos para ser famoso, para fazer sucesso, para todo mundo me olhar e falar, nossa, olha com quem que ela anda. Tiver parado com um pobre miserável, fala, nem conheço. Presta atenção, quais são os filhos prediletos de Deus? Os pobres. E vocês nunca duvidem disso. Eles são os prediletos dele, porque eles não têm nada. Eles têm Deus. Nós contamos com um tanto de coisa, depois que a gente pensa em Deus. Então, o que Jesus quer dizer é, vocês são dele. Vocês não pertencem a mais ninguém, a não ser a Deus. E nós estamos esquecendo disso. Jesus falou, olha, metade da vida de vocês, o dinheiro e o econômico, vocês dão a César. E o religioso, vocês dão a Deus? Ele falou isso? Não. Nós somos inteiramente de Deus. Inteiramente. Tudo nosso tem que ser submetido a Ele. Toda a nossa caminhada, tudo é nosso. É de Deus, né? Que nada é nosso, mas tudo é dele. O ser humano é a presença máxima de Deus na criação. Deus, quando criou o universo, criou todos nós, Ele não nos abandonou, Ele não foi embora. Ele está conosco. Nós somos o grau máximo disso, porque é a criação mais perfeita de Deus somos nós, é o ser humano. Então nós temos que prestar atenção nisso, porque se a gente decidiu por Deus, se a gente fez a decisão, porque olha que bacana, César, o império é imposto, ele impõe, Deus é dom. Deus se esvaziou de todo o poder para vir até nós, para fazer uma relação muito próxima. Então, por isso que a relação de Deus conosco se dá num único plano, que se chama liberdade. Por isso que a nossa relação com Deus é só pelo amor. A relação com o poder do mundo não é pelo amor. Então, se nós tomamos consciência que queremos ser de Deus, que eu tomo consciência que eu tenho uma dignidade porque eu pertenço a Ele, sou dele, qual é o compromisso que a gente passa a ter? A gente passa a ter um compromisso de viver no mundo tendo um único modelo para copiar. Qual é o nosso grande modelo? É Jesus. Não de uma forma infantil, mas de uma forma madura. Olhar, se inspirar nele em tudo o que ele fazia e repetir na nossa vida o que ele fez. Cuidar daquilo que ele cuidou. Estar atento para o outro. E eu tenho a função, né, cada um de nós, de restaurar a dignidade daquele que acha que perdeu. Então, imagina cada um que adoece. Todo mundo que adoece perde a dignidade. Primeira coisa que você fica é exposto. Interna no CTI para você ver. A primeira coisa que você fica é pelado. Mas eu nunca tirei a roupa para ninguém. Vai tirar para todo mundo, vai ver. E é duro.
É duro. E existe esse sofrimento. Semana passada tinha um menininho lá de 12 anos, tadinho, lá da cabana do pai Tomás. Operou do coração. Qual era o grande sofrimento? Operou do coração, no menino urina, insuficiência renal, não era vergonha, não fazia xixi no CTI. Como que eu vou fazer xixi no marreco? Na fralda de jeito nenhum. No marreco faz não. Não pode andar, estava cheio de dreno, cheio de coisa, como é que andava? Não andava. Olha que luta, olha que sofrimento, fazer xixi. Então, restaurar a dignidade do outro, ajudar o outro, rever isso, isso é compromisso. É o que está escrito na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, que diz assim, olha, damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, presta atenção. Se nós fizermos opção de tomar consciência que somos de Deus, somos filhos do Altíssimo e pertencemos a Ele, nós precisamos de viver no mundo com essas 3 virtudes: fé, esperança e caridade. E isso tem que nortear a minha vida, a sua vida, e tem que nortear a vida de quem está perto de você. Porque a fé, nós já discutimos isso mais de uma vez, ela não é mágica, ela é cultivada. Deus implantou essa fé no coração de cada um de nós no batismo. Mas às vezes a gente deixou ela amontoada lá, está lá escondida num canto, não cuidamos da fé. Então não estabelecemos uma relação com o Senhor. Mas é a nossa fé que tem a nossa certeza absoluta, que Deus nos criou com um propósito de vida eterna, mas que Ele quer que a partir daqui, agora, a gente passe a ser feliz. O que Deus quer para a sua vida? Somente o bem, somente o melhor, nunca duvide disso, nunca duvide. O que Deus quer para cada um de nós? Que a gente comece a viver aqui alegria e felicidade, que ela será plena e eterna lá, mas começa aqui. A gente não vai deixar você feliz lá, não, é aqui agora, porque Ele está vivo conosco. Compreendem? Começamos aqui. Então, cada um de nós que caminhar e encontrar alguém que não está bem, que não está feliz, que não está vivendo uma vida digna, então a criação está morta ali. Então, eu não posso permitir que um irmão esteja nessa situação. Como é que a gente reza o Pai Nosso? É no plural ou no singular? Plural. É Pai Nosso, não é Pai meu? Então, somos irmãos. Então, a minha fé me faz pegar aquela que está caída e falar, coragem? Por quê? Porque nós temos um Deus que te ama e me ama igualzinho. E se você permitir, Ele te põe de pé. Então, somos nós que fazemos aquilo que Jesus fazia. Levantava os doentes, curava os enfermos, porque hoje muito mais as doenças são muito mais da alma do que do físico mesmo. Explode no físico, mas está no coração, está na alma. Então, quanta coisa nós podemos levantar uns aos outros, sustentar os outros a nossa fé, e falar, não tenha medo, se você falar, o Senhor escuta, e Ele te ouve, e Ele vê a sua dor, e se você pedir ajuda, Ele te atende, porque Ele é Pai. Ele nunca vai abandonar um filho que clamar por Ele. Nunca. Nunca. Ele fala para Catarina, Catarina, eu alimento o verme da casca da árvore, não vou cuidar de vocês? Vai cuidar. Eu afirmo para vocês, vai cuidar. De todos nós. Deus cuida. Ele sabe da necessidade de cada um. Então, que a gente não tenha medo, mas a sua fé nesse mundo, porque você sabe que você tem uma pertença, que você não pertence a César, você pertence a Deus. Cada um de nós reflete a imagem dele. Semelhança nós só vamos ter, semelhança de Deus, só vamos ter quando a gente tiver coragem de viver o amor. Então, se eu fiz opção por ser dele, todo ato que vocês fizerem de justiça, de solidariedade, de fraternidade, de levantar alguém, de dar um banho a alguém, de cuidar de alguém, isso é o reino de Deus tomando posse nesse mundo. Não é o reino de César, é o reino do Altíssimo, que não vai começar grande. Ele começa como a semente de mostarda e vai fermentando igual fermenta na massa. É devagar. Essa atitude que contagia dela e vai contagiando. E um vai cuidando do outro, e um vai respeitando o outro. E nós temos que dar dignidade para o irmão. Fala, você é meu irmão, então eu não posso te permitir isso. Então, se eu tomo consciência que nós somos irmãos, como é que eu vou te defraudar? Como é que eu vou te machucar? Como é que eu vou te pressionar? Como é que eu vou te oprimir e te escravizar, se somos irmãos e temos o mesmo Pai?
compreendem. A dimensão fica muito grande, talvez a gente ainda não tenha dimensão disso. E quando ele fala que a nossa caridade, ela precisa ser de verdade, porque eu não tenho que fazer um discurso do amor de Deus, eu tenho que viver o amor dele. Amar as pessoas como ele amou. Mas é que a gente ama cheio de restrição. Não, essa aqui eu não amo não, porque não gosto disso. Aquele lá eu não amo, porque não tem o mesmo partido que eu. Aquele outro, porque um dia não me elogiou, me olhou torto. Aquele outro um dia falou mal de mim, assim nós vamos. E Jesus mandou fazer isso? Não. Ele falou, ame o próximo como? A ti mesmo. Oh, que coisa difícil. Mas isso é exercício de todo dia. E se a gente fizer isso todo dia, nós vamos disseminar esse amor dele. Mas como é que eu faço isso todo dia? Só tem uma condição, se eu permanecer em Deus. É aquela imagem da videira que ele coloca. É a videira e nós os ramos. Porque é o Espírito Santo que tem que trabalhar em nós, porque o nosso coração é duro. E o tanto que o mundo nos seduz, o tanto que o poder nos seduz, o tanto que falar que eu mando, eu tenho poder hoje, é espetacular. Quem manda aqui? Eu mando. Olha que chique, não é? Eu mando. A última palavra é minha, mentira. A última palavra é de Deus, em tudo. Mas a gente fica na ilusão, né, do poder. A gente acha bacana, né? Chique demais, está andando de avião de um lado para o outro, e o povo andando de um lado para o outro no celular, decidindo as coisas, né? Chique. Fala um bocado inglês, um bocado alemão, um bocado um tanto de língua, olha que chique poder. Que coisa bacana, eu penso assim, quando eu estou sentado no aeroporto, vendo esses desfiles todos, falo, Jesus, põe pelado e sem banho. Vai feder tudo igual, amigo. E ele não sabe que ele pode ser chamado hoje diante do Senhor. Hoje. Vai apresentar o que é mesmo? É preciso pensar, porque a gente não pode levar a nossa vida na brincadeira. Como um monte de criança, que tem hora que eu acho que o mundo está assim, pega um Boeing, põe cheio de menino, e a turma vai brincar dentro do avião, dentro do Boeing, e chama o piloto para brincar junto. Vai bater. Vai cair. Mas a turma está brincando. Não podemos brincar, não podemos fechar os olhos, igual criança, tem hora que eu acho que a gente faz igual menino. Menino se tampa o olhinho, acho que ninguém está vendo eles. E às vezes a gente brinca e fala assim, eu vou fechar os olhos, porque assim Deus não me vê. Vê tudo. Graças a Deus que Ele vê tudo. E cuida de tudo. E toma conta de nós e fala, se você fizer opção por mim, eu preciso que você viva a sua fé. Que a sua fé, porque você crê em mim, você não me abandona. E porque você não me abandona, você dá fruto. E seu fruto chama amor. E porque você tem tudo isso, você vive na esperança de que o encontro está marcado, que nós vamos nos ver, que a vida não vai encerrar aqui. E pela minha esperança, essa certeza é que transforma a minha vida aqui e agora. A fé é isso, é a certeza daquilo que eu não vejo. Eu não tenho que explicar aquilo que eu não consigo ver, mas aquilo que eu tenho certeza de que eu vou encontrar transforma a minha vida aqui. A certeza da ressurreição me mantém de pé. Ia transformar a minha vida aqui agora, porque o tempo é curto. E eu falo isso com Jesus todo dia, e hoje a oração de hoje falava, Senhor, me dê a graça de estar sempre a vosso dispor. E eu falo com ele, eu complemento, porque o tempo está curto, amigo. Daqui a pouco você me chama e aí, acabou, não tem mais nada para fazer. Porque depois que chegou lá, não tem mais nada para fazer. Mas é aqui enquanto eu estou a caminho, que a gente possa acordar para essas coisas, para ajudar a devolver a Deus os filhos dele. Quantas pessoas estão caídas? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão desistindo da vida porque perderam a esperança? Quantos suicídios? É porque não pode ser documentado, não pode ser ditos. Quantos? Porque as pessoas estão sem razão para permanecer. Porque talvez eu esteja do lado dela e a minha vida não revela Jesus. Não revela essa alegria de crer. E às vezes a sensação que eu tenho é que nós carregamos uma caricatura de Deus. Mas nós não carregamos e não revelamos a alegria de crer em Deus. A alegria de ter um pai. A alegria de ter um amigo e um Senhor como Jesus. Que eu falo e Ele escuta. A alegria de ter uma mãe que eu falo, seguro na saia dela e falo, mãe, pede o pai para mim. Me ajuda. Me ajuda. Essa certeza, essa alegria de que mesmo diante da morte, a gente permanece de pé. Domingo nós vivemos uma transição, uma morte de um bebê de 20 dias, mas deve ter sido uma das mortes mais bonitas que eu tive a graça de acompanhar, por mais de uma hora. Por mais de uma hora. Quando eu cheguei 7 horas no CTI domingo, os pais já estavam lá, e o plantonista falou, Filó, os pais estão ali. E a mãe, até o brinquinho dela era de Nossa Senhora. E aí nós começamos a conversar daquilo que a gente verdadeiramente acreditava, diante da morte.
E a menininha de 10, 20 dias fazendo todos os movimentos de trabalho de parto. O dia que vocês tiverem a oportunidade de acompanhar uma morte, vocês vão ver como é que a pessoa faz o trabalho de parto. A mulher em trabalho de parto tem os movimentos, que a alma está nascendo. Eu falava com ela, olha que linda, ela está nascendo. Ela está voltando para o nosso Pai, para a casa do Pai. A gente batizou, rezamos o texto da misericórdia, rezamos o texto de Nossa Senhora, tinha texto, contava nos dedos assim mesmo. O pai puxava um mistério, a mãe puxava outro, eu puxava outro. Isso pela fé. E eu falei com ela, você costumava cantar? Sim, então vamos cantar. Anjo, volta para casa cantando, vamos cantar. Cantamos, cantamos. Até o momento que cantamos muita música de Nossa Senhora que dizia, minha mãe, a Virgem Maria, aquela que agora vem me acalmar, me acolher. Cantamos muito. E aí teve um momento que ela falou comigo assim, doutora Filó, eu falei, o que foi? Ela já encontrou com Jesus, já morreu, ela já foi. Eu senti no meu coração, falei, então vamos desligar esse remédio, que não precisa mais. Vamos ficar aqui até que ela dê o último suspiro, vamos ficar juntos. E ficamos juntos, ela falou, nunca peguei, falei, por isso não. Arrumamos ela toda, com a roupinha que ela levou, tanto cuidado, uma criança tão amada. Coloquei no colo dela, falei, não era assim que eu queria colocá-la no seu colo, mas foi assim que foi permitido. Então, vamos abraçar, vamos cuidar. Claro que tudo isso, chorava eu, chorava a mãe, chorava o pai, chorava o CTI inteiro. Lógico, lógico. A gente não chora mais do que a família, mas choramos todo mundo, pingava. Abraçada com a mãe, dançando com ela, falava com ela, a gente pode, assim, até fazer uma dança, não é? Porque cremos. É a certeza que essa menina está entregue na mão de alguém que é muito maior que nós todos. E a certeza, mãe, que um dia ela te será devolvida. Um dia nós vamos nos encontrar, todos nós. Eu vou ver todos esses meninos que eu batizei, olha que é uma leva. Não são poucos. O pessoal falou, os acadêmicos que estavam lá ficaram impressionados, nunca vi isso na minha vida. Eu falei, mas tem que ter dignidade para a morte, porque é filho de Deus. Tem que ter dignidade para morrer. Como tem dignidade para nascer, mas tem que ter dignidade também para viver. Porque as pessoas têm que viver bem e feliz, porque tem um pai. Devolve a Deus os filhos dele. Cuida dos filhos do Pai. Nós temos responsabilidade uns com os outros. Aqueles que Deus pôs do nosso lado, nós temos que preocupar em dar a Ele o melhor. Se a pessoa está deprimida, está entristecida, não está tendo razão na vida, pare com ela e converse e fale, por que você está desistindo? Se Deus tem um projeto, Ele sonhou com você. Por que você está desistindo? A partir de onde você está querendo viver? Não desista. Há um projeto maior, há uma busca maior até esse momento, onde nós vamos ter alguém do nosso lado na hora da nossa morte que vai dizer, pode ir, o seu encontro está marcado, vá se jogar nos braços do Pai, pode ir, não tenha medo, porque é lindo, não tenha medo. Foi interessante que o médico chegou no CT e falou, ô Filó, o pessoal disse que ela estava evoluindo com ciência renal, ô Filó, cadê a menininha para diálise? Eu falei, menina está brincando de roda é no céu. Filó, você é louca? Não, tenho fé. Creio mesmo, porque é só isso que me sustenta para continuar trabalhando a manhã inteira, e continuar no ritmo o dia inteiro, e rindo para outras mães, falando, vamos embora, gente, tira esse daqui, o outro fica, e assim caminhamos, não para explicar o mistério, não estou aí para explicar, mas para acolher aquele que está sofrendo, ajudar o outro a estar de pé e falar, coragem, você não está só. E ela falava comigo, doutora Filó, mas como que eu estou calma? Por que eu estou assim, tão em paz? Falei, porque você está parecendo a única mulher que eu conheci que ficou de pé diante da morte do filho. Foi Maria. Por isso que você está com esse brinco dela. Porque é ela que te sustenta. Nossa Senhora está tendo a mesma elegância de Maria para o sofrimento. Que elegância de Nossa Senhora me inveja, né? Que elegância na hora da dor, né? Que coisa elegante. Como é que sabe sofrer, né? Que coisa impressionante. Com a dignidade, por causa da fé, que te sustenta. Né? Saber que temos uma pertença, e isso é a coisa que mais me conforta na vida. O mundo vai virar do avesso. Jesus fala, então não tenha medo daquele que te mata, que mata seu corpo, mas não mata a sua alma, porque você tem uma pertença de quem você é. Você tem que falar, eu tenho uma carteira de identidade, eu sou filha de Deus. Ele me criou, por quê? Porque sonhou, me amou, me ama, cuida de mim. Isso tem que estar gravado dentro de vocês. Isso tem que ter uma certeza que seja lá o que você estiver passando na vida. Você fala, mas eu tenho uma pertença, eu tenho um pai. Sabe quando o menino entra numa briga e fala, vou chamar meu pai, você vai ver. É assim que a gente vive. Vou chamar meu pai, você vai ver o que ele vai fazer com você. Vou chamar meu pai. Isso tem que ser uma sustentação. Nós temos que caminhar imitando Jesus nessa confiança incondicional que ele tinha no pai dele. E falar, nada pode me tirar
da mão do meu Pai. Eu tenho uma pertença. Eu não estou solta nesse mundo, eu não estou perdida nesse mundo. Posso ter perdido emprego, perdido mulher, perdido marido, perdido qualquer coisa. Mas eu não me perdi, porque eu sou filha de Deus. Você pode achar que está perdida, mas o único que sabe exatamente onde você está agora é Ele. Tem coisa mais apaixonante que isso? Não. Você pode estar se sentindo perdido, falando, não, estou completamente perdida, desorientada. Só tem um que sabe onde eu estou, é o meu Pai. E Ele não vai me perder. Ele vai me achar, seja onde eu estiver, e vai me buscar, e vai me colocar no coração dele, na mão dele, e falar, por que está tão desorientado ou desorientada? Estou aqui. Eu sou o seu Pai. Aquele que cala tudo. Então, nós temos o compromisso, nós que já nos despertamos, a pensar nisso todo dia e falar, eu preciso colocar os meus irmãos no mesmo caminho. Porque Deus só quer nosso bem, a nossa realização, a nossa felicidade. Foi para isso que fomos criados. A vida não é feita só de sofrimento. Temos os momentos, foi o que eu falava com essa família, esse momento é difícil, mas existirão outros, de alegria. E a gente pensa que nunca mais vai rir, mas vamos rir de novo. E vamos celebrar, porque tudo é vida. Isso é uma sequência, isso vai, outras coisas virão. Eu falei com essa mãe, eu tenho tanta confiança em Deus, falei com ela, de tudo que eu já vivi dentro desse CTI, que eu posso te afirmar uma coisa, que até quando Deus tira, seja lá o que Ele tirar da sua vida, Ele tira por amor, porque Ele nos ama demais. E Ele não deixará algo que te faça mal chegar perto de você, se você confia nele. Até quando Deus tira, aprenda a falar, obrigado, Senhor. E lá a gente falava, Deus nos deu essa criança, Deus levou. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Isso é maravilhoso de poder viver numa hora de um sofrimento desse. Nós de pé rezando, cantamos, embalamos umas às outras na fé. Porque sabíamos que não estava sozinho. Não sabia que estava na mão de quem estava. Devolve a dignidade, devolve a Deus os filhos dele. Cuide uns dos outros. Se quer fazer alguma coisa para o Senhor, cuide daquele que está do seu lado. Às vezes não está passando fome de pão, está passando fome de amor, de coragem, de esperança. Né? Tantos desejos, tantos medos, as pessoas estão com medo umas dos outros. Qualquer um que te pede informação na rua, você fala, você é assaltado. O povo anda tenso, nervoso, ninguém pode falar, oi, falar, eu vou morrer agora. Não, minha filha. Olha, é seu irmão, às vezes você precisa só da informação, vira direita ou esquerda. Mas é porque estamos tensos, estamos com medo uns dos outros, precisamos começar a quebrar. Precisamos de abraçar mais, de cuidar mais, de pensar que o outro, eu estou indo trabalhar, será que o outro teve tempo de levar uma comida? Pense no outro que vai estar lá. Às vezes ninguém teve tempo de comprar nada, que a vida de todo mundo é tão corrida. Às vezes você vai levar algo de bom. Cuide dos filhos. Vamos cuidar uns dos outros por causa da criação, por causa do que Deus fez por nós. Jesus é o nosso modelo. E se a gente olhar onde que Jesus estava, curando tanto enfermo, dando esperança a tanta gente, libertando tanta gente de tanta coisa, que oprimia essas pessoas e não deixava elas caminhar. Então, quantas pessoas estão precisando ser libertadas, que a gente convive? Às vezes de relacionamentos que estão destruindo a pessoa. Às vezes de situações que estão destruindo. É preciso lembrá-las que tem um Pai. Falar, vamos zerar tudo, vamos começar aqui, presta atenção. Vamos zerar essa vida aqui. Aprende a apresentar todas as coisas a Deus. Falava isso a semana passada. Aprende a apresentar a Deus o sofrimento. Aquilo que não está bom na sua vida. Fala, Jesus, até aqui andei parecendo que não tinha pai nem dono. Perdido, achando que eu que mando em mim. Pode até ser, porque Ele te deu a liberdade. Mas se você resolver dividir isso e falar, eu tenho um Senhor, e eu quero viver a partir do senhorio de Deus na minha vida, porque eu não quero pertencer a nenhum César, mas eu quero mostrar na minha vida quem é o meu dono, o meu Senhor. Reveja tudo, todo o seu caminho. Reveja o seu trabalho, reveja como é que tem sido as suas atitudes uns com os outros. Porque às vezes a gente tem um cargo diferenciado. Será que eu estou promovendo ou estou destruindo? E como que a gente pode facilitar? Como que a gente pode melhorar para as pessoas as coisas? Às vezes é uma delicadeza, às vezes é um ato tão simples. E a gente pode mudar tanta coisa. Só você chegar no serviço público, você vê como é que a pessoa pode mudar a sua vida com um detalhe, né? Quanta coisa as pessoas podem encurtar o seu caminho, que às vezes está na mão dela fazer, e às vezes a pessoa tem o dom de complicar. Para quê? Às vezes para se sentir importante. Né? Que bobagem. Jesus falou assim, por que o poder pode ser tão nefasto? Porque pode dar ao outro vaidade, orgulho,
e ele achar que é soberbo, que ele é demais. Ele falou: a ninguém chamais de pai nesse mundo, a ninguém chamais de mestre, porque um só é seu pai. E vocês são todos irmãos, ninguém é melhor do que o outro. César não está na mesma dimensão de Deus, não, Deus está muito acima, mas é muito acima. E vocês são irmãos uns dos outros, então cuide uns dos outros. Essa é a ordem, essa é a diretriz, mas pela sua esperança, pela sua fé, que vai te manter presa nele, né? Presa na liberdade, né? Porque a única prisão que nos mantém é a prisão do amor. Por que você não abandona seu filho? Porque eu amo. Por que você não abandona seu marido? Se ama. Com seu pai e sua mãe? Porque ama. Por que um pai e a mãe não diz isso no filho? Porque ama. E assim, a coisa que mais nos mantém preso no outro é o amor, que nos deixa absolutamente livre para ir. Mas nos deixa ali. Então, o quanto que a gente precisa pensar nisso, na nossa caminhada todo dia, estar atento a isso que eu rezei aqui, que Deus nos dê a graça, primeiro, de saber o bem que a gente precisa fazer e que a graça dele nos mantenha. E a outra graça é a graça de estar à disposição de Deus. Deus não pode ser algo que eu uso quando eu preciso. Nós temos que mudar os nossos conceitos. É o inverso. Ele é o Senhor, eu que estou a serviço dele. É diferente? Eu tenho que colocar todos os meus dons, tudo que ele me deu, que nada é meu, tudo é dele, a serviço dele. Sabe que as coisas bacanas que o Senhor me deu para te servir? Estou aqui, as suas ordens, para ir aonde mesmo? Eu preciso de mim aonde, em quê? Para fazer o quê? Às vezes você sustenta alguém com o seu sorriso, com a palavra, com um abraço. Porque depois de tudo que aconteceu lá no CTI, que a criança já tinha saído, de repente eu estou passando de um lado para o outro, veio uma enfermeira de braço aberto e me abraçou e chorou compulsivamente. Chorou eu, chorava ela, ela falou, eu precisava desse abraço. Falei, aqui dentro a gente tem que abraçar muito para a gente dar conta, porque é tanta dor, tanto sofrimento, que a gente abraça e fala, isso vai passar, porque um dia o Jesus vai chegar. Se ele não chegar, nós chegamos até lá, mas eu falo isso com ele todo dia, vem querido, olha que dia lindo que está para você voltar, olha que espetáculo. O dia está bacana, se está nublado, falou, você nem vai ter sentir calor, o dia que está quente, a gente providencia qualquer coisa, se eu precisar, uma água gelada, mas volta, vem, você nos prometeu que voltaria, e a gente está precisando demais do Senhor, está precisando demais que o Senhor volte, venha nos encontrar, venha nos buscar para que a gente possa viver exatamente a sua promessa. Venha instaurar aquilo que é seu aqui. Então, é para a gente lembrar, e agora, cada vez que vocês lembrarem, dai a César o que é de César, quer dizer, cumpra o seu papel de cidadão, pague o seu imposto, faça o que você tem que fazer. Mas muito mais do que isso, devolva a Deus o que é de Deus. Cuide de você. E cuide do outro. Olha a responsabilidade que temos, porque nós não podemos chegar no céu sozinhos, já falei isso com vocês mais de uma vez. Nós vamos chegar juntos. Senão ele vai te pedir conta. Cadê aquele seu irmão que estava na sua casa? Cadê aquele que você convidou? Cadê aquele que eu te dei? Cadê? Você fala, não estou sabendo não. Fala, como não está sabendo? Eu dei para você cuidar. Ó. Então, por isso que a gente tem que cuidar mesmo. Está difícil de amar aquele que tem música difícil, né? A gente coloca lá na Eucaristia. Olha, tem uma coisa tão sagrada que é a mesa do ofertório. Então, à medida que vocês forem tendo oportunidade de fazer a Eucaristia diária, aquela situação que está difícil, seja financeira, seja relacionamento, seja o que for, coloque na mesa de ofertório. Da mesma forma que o Espírito Santo vai vir para fazer a transubstanciação daquele corpo, daquele pão, no corpo e sangue de Jesus, ele vai transformar aquela situação que você está engasgada, ou atravessado, ou difícil, ou que você não está vendo o caminho, você coloca e fala, que o Senhor transforme. Mas vocês vão ver cada coisa, eu vejo cada coisa que eu falo com ele de manhã, ele resolve ainda de manhã, fala, menino, que espetáculo, coloca lá diante dele e fala, transforme, Senhor, isso que eu estou trazendo é minha miséria, muda a história, ele muda. Quantas coisas o Senhor pode fazer a gente ver diferente? Pode nos ajudar a atravessar aquilo? Pode nos fazer ver as coisas com os olhos dele. Olha a dignidade do seu irmão e precisa pensar, a partir de quem eu quero viver? Quem é realmente que está imperando no nosso coração? Qual é o grande Deus que está realmente nos dominando? Qual é? Vamos lembrar que rezamos o Pai Nosso no plural. Somos irmãos. Cada um que nos foi dado, é cada um que eu tenho que prestar conta e dizer, cuidei. Olha lá, fiz isso por ele, fiz isso por aquele. Mas que a gente revele a alegria
de ter uma pertença. O cristão tem que ser feliz, porque temos um Deus que é vivo. Temos um Pai que cuida, que escuta, que vê e que age, se a gente não atrapalhar. Quer dizer, a gente atrapalha Deus, porque Ele é maravilhoso demais. Então, vamos rezar mais. Vamos prestar atenção nisso, nessa palavra hoje diante de Deus. Falar como é que está a minha vida, como é que está a minha consciência de que eu tenho uma pertença. De como é que está a minha consciência que o meu irmão também pertence a Deus. E por isso eu preciso ajudá-lo nessa caminhada. Porque vamos voltar para casa para viver, além da alegria daqui, uma alegria que vai ser sem fim. Vamos fechar nossos olhos, vamos colocar diante de Deus e ter a coragem de responder a Ele. A partir de quem eu vivo? A partir de quem meu coração está tomando os caminhos que precisa tomar? Se nós estamos vivendo no relativo, ou se nós estamos querendo buscar o profundo e o absoluto da nossa vida.